Rapaz, quando eu comecei a matar aqui antigamente, o ML teve que contratar mais de 10 mil funcionários para cuidar dos corpos que eu mandava. Eles pediram, por amor de Deus, para me quietar. Eu digo, não, cada qual com seu serviço, amigão. Foi fundada lá na minha região 16 funerárias, só para atender tudo, para te atender. Para distribuir caixão. Pô. Era morrendo, era... Teve período lá que foi de 3 dentro do caixão só. 3, porque tava em falta. Papai, vocês perderam tempo, porque lá na região onde eu dei essa brigada, não era cavadeira, era escavadeira, só que era escavadeira, olha, escavadeira cavando e pô, jogando lá. Meu amigo, eu vou perder meu tempo pra caçar a funerária pra voltar. Não, eu na escavadeira, um buraco da altura, só jogando dentro aí. Você quer ser? Então eu já sei que lá é lugar de coiteiro. Sabe por quê? Não. Sabe por quê? Porque como é que tu vai se ocupar de gastar óleo na reta escavadeira? Melhor gastar óleo de que? É botar fogo. É botar fogo melhor lá. gastar óleo de que funerária, para estar limpando, andando na funerária, não? Pra botar fogo, meu amigo, pra queimar mais difícil.